todos os caminhos keynesianos levam à estagnação econômica. Foi assim em diversos países do mundo durante o século XX, e de forma assustadora, ainda é um pensamento que perdura fortemente até os dias atuais. Mesmo com todos os fracassos causados pela adoção de métodos keynesianistas, ele sempre é ressuscitado sob novas promessas de prosperidade. Mas por que isso acontece? Olá, eu sou o Caio e este é o Pela Liberdade. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda é a mais influente obra do John Maynard Keynes, que surgiu durante a Grande Depressão de 1929, uma época em que as pessoas se questionavam fortemente a respeito da eficácia do capitalismo de livre mercado. O trabalho se tratava de uma teoria econômica, mas seus defensores insistiam que ela possuía as respostas para os seus problemas contemporâneos, como a causa da depressão e por que estava durando tanto. Ademais, estavam convencidos de que a solução era mais intervenção estatal. A argumentação básica de Keynes é que a economia de mercado tende a um estado crônico de utilização incompleta dos recursos. Portanto, para que não se caia na depressão e nela permaneça para sempre, é necessária supervisão e intervenção política. Já para sair da crise, o keynesianismo diz que os gastos do governo impulsionam a economia, que expandir o crédito, principalmente se for subsidiado, gera crescimento econômico, que os déficits do governo são a cura para uma economia em recessão, que inchar a máquina estatal, dando emprego para burocratas, é uma medida válida contra o desemprego e que regulamentações, se feitas por keynesianos, são propícias a estimular o que ele chama de espírito animal dos empreendedores. Todavia, Murray Rothbard e Lionel Robbins, outros, também já haviam demonstrado à época que a Grande Depressão não fora causada por falta de intervenção estatal, mas pelas políticas de expansão de crédito realizada pelos bancos centrais em todo o mundo. Isso por causa das políticas implementadas pelo governo de Herbert Hoover, que na época era o presidente dos Estados Unidos. Dentre as políticas implementadas que reprimiram o processo de ajuste da crise, Rothbard identificou algumas principais, como programas de obras públicas, aumento dos impostos e a imposição da tarifa protecionista Smoot-Valley. Porém, havia uma política que prevalecia sobre as outras, as medidas para impedir o ajuste para a diminuição dos salários nominais, pressionando os grandes empresários a não cortar os salários de seus funcionários e, em alguns casos, até aumentar. Um artigo publicado pelo National Bureau of Economic Research, do economista Lee O'Hain, sustenta que a política hooveriana de estimular salários e encorajar a partilha das mesmas funções entre os funcionários de uma mesma empresa foi especificamente o evento mais importante na precipitação da Grande Depressão e resultou em uma significativa distorção do mercado de trabalho. Dessa forma, segundo o autor, a recessão foi 3 vezes pior por causa de Hoover. A principal razão é que em setembro de 1931, os salários nominais eram 92% do valor de 2 anos antes. Mas como havia ocorrido uma deflação de preços durante esses 2 anos, os salários aumentaram 10% durante esse mesmo período, ao passo que o PIB havia caído 27%. O'Hain considera que o grande desequilíbrio do mercado de trabalho causados pelas políticas de Hoover explicam 18% desse declínio de 27% ocorrido no PIB dos Estados Unidos até o 4º trimestre de 1931. Para esclarecer, ele está dizendo que apenas as políticas salariais de Hoover derrubaram o PIB em 18% no período de 1929 a 1931. No entanto, a crise de 29 não precisaria durar mais de um ano caso o governo americano permitisse a liberdade de preços e salários.
como havia feito na Depressão de 1921, que foi ainda mais intensa, mas que durou menos de um ano, justamente porque o governo deixou que o mercado se acertasse. Contudo, políticos não gostam de ser vistos como sujeitos necessários na resolução de problemas. Eles gostam de ser vistos como agentes indispensáveis na manutenção da sociedade. Por isso, a mensagem transmitida por Keynes de que o livre mercado gera depressões e para alcançar a prosperidade é necessário o aumento de gastos e intervenções governamentais soava bem mais atraente, além de lhes conceder um passe livre para fazer aquilo que eles mais gostam, gastar dinheiro. As falácias keynesianas acabaram por conceder poder às classes políticas, privando o mundo do progresso econômico que, sem o método keynesiano, poderíamos ter alcançado. Que em 1990, após muitas interferências na política monetária e nas taxas de juros, colapsou o mercado. Após isso, as políticas seguidas pelo Japão se enquadram na prescrição. Um grande exemplo de ruína keynesiana é o Japão, tentando 10 pacotes de estímulos fiscais, que totalizaram mais de 100 trilhões de ienes. Mas todos falharam em tirar a economia da recessão e ainda rendeu ao país a maior dívida em relação ao PIB em todo o mundo. Já os Estados Unidos tiveram 16 anos de estímulo fiscal e taxas de juros tremendamente baixas, especificamente de 1930 até 1946. O resultado disso foi a drástica queda no número de empregos realmente capazes de sustentar uma família de classe média. No Brasil, com a crise financeira mundial de 2008, para combater os efeitos da crise, o governo brasileiro deu uma guinada na política econômica e passou a utilizar os bancos estatais, principalmente o BNDES, como a principal ferramenta de expansão de crédito. Dilma Rousseff tomou posse em 2011 e sua equipe econômica intensificou a vigente política de créditos dos bancos estatais. Quando a nova matriz econômica foi oficializada, ela se baseava em 5 pilares: política fiscal expansionista, juros baixos, crédito barato fornecido por bancos estatais, câmbio desvalorizado, a aumento das tarifas de importação para estimular a indústria nacional. A crença do governo passou a ser de que um pouco mais de inflação gera mais crescimento econômico. Atualmente, o país vive as inevitáveis consequências dessa política simplista, que culminou em endividamento recorde da população, acentuada desvalorização cambial, estagnação econômica e inflação de preços em crescimento. Para encontrar o caminho de prosperidade, os países têm de descartar sua ideologia econômica dominante. Isso requer se livrar de suas tradições, de ter governos esbanjadores, acreditar que a expansão de crédito resolve todos os problemas ou imaginar que a participação do Estado na economia irá enriquecer o país. A grande questão é que parte dessa mentalidade encontra raízes no âmbito acadêmico, ainda mais pela forte influência positivista, e mudar essa realidade é um tanto quanto difícil. Depois que o Estado sentiu o gosto e o verdadeiro poder que os intelectuais tinham de levar o rebanho para o abate, a academia se moldou por completo. Ora, imagine a felicidade dos burocratas quando, do nada, surge uma corrente econômica que dá a eles as desculpas necessárias para aumentar a arrecadação da grande máfia. Entretanto, há uma alternativa, é aquela defendida por Murray Rothbard e Ludwig von Mises, a escola austríaca de economia e sua análise da economia de mercado pura que, felizmente, depois de anos perdida no ostracismo do esquecimento, voltou a ser comentada, principalmente depois da crise de 2008, coisas que eles já previam. Os países precisam de uma grande dose de liberalização econômica, e para que isso aconteça, uma mudança de mentalidade é necessária. O mundo tem de abraçar o livre mercado para poder prosperar. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, comente e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!